Olá, eu sou a professora Nana Bispo, este é o Português das Gramáticas e o porquê do vídeo de hoje é que eu vou trazer para você uma revisão com 4 questões sobre verbo da banca EDCAP. Vou te mostrar como que a banca costuma cobrar os verbos, esse assunto, né, esse conteúdo verbo nas provas que ela realiza. Teremos uma prova desta banca no mês que vem, em julho de 2024, e eu decidi trazer 30 dias de questões anteriores desta banca, com vários conteúdos da área de língua portuguesa. E é da área de língua portuguesa geral, então você que vai fazer a prova para qualquer cargo, você pode assistir a esses vídeos. Se você conhece alguém que vai fazer também essa prova, por favor, envie este vídeo, comenta, compartilha, me fala como que eu posso trazer para você conteúdo de modo que te ajude para esta prova, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, das alternativas abaixo, marque a que preenche as lacunas de modo adequado. E aqui esta é a minha dica. As bancas, de modo geral, costumam cobrar demais o verbo fazer e o verbo haver e existir também nas questões, em suas questões. Por quê? Porque são verbos que têm algumas concordâncias peculiares. Por exemplo, o verbo fazer, quando ele quer dizer, né, quer trazer a ideia de tempo decorrido, ele não vai para o plural de forma alguma. Então, por exemplo, não vai existir fazem 2 anos, 1000 anos, 100 mil anos, enfim, sempre vai ser faz. O verbo haver, quando ele está no sentido de existir, por exemplo, há 30 alunos na sala, este verbo também não vai para o plural. Ele fica sempre no singular, quando o verbo haver estiver no sentido de existir. Já o verbo existir vai para o plural, ok? Então não confunda. Só o verbo haver com sentido como sinônimo de existir que não vai para o plural. O verbo existir vai para o plural se o seu sujeito estiver no plural, tudo bem? Então aqui, ó, vamos para a questão preencher as lacunas de modo adequado. Tem um traço, dias, que o treinador se indaga. Se não, tracinho de novo, ganhos, como tracinho competidores. E aqui a gente tem que, no caso, preencher com o verbo fazer, haver e existir, concordando, né, adequadamente. Então, a primeira ali, ó, há dias que o treinador se indaga. Ou, no caso, faz dias, como eu falei para vocês, a gente só tem a opção aí de faz, porque quando for fazer no sentido de tempo decorrido, ele não vai para o plural, ok? Então, poderia ser a letra A letra D ou a letra E, pensando, né, na primeira questão. Segundo momento, se não, tracinho, ganhos, só pode ser o verbo haver no singular, houvesse. Então, a gente já elimina a letra A, que vai ficar então só. Vão ficar a letra B e a letra E. Se não, houvesse. Porque o verbo haver no sentido de existir, né, como sinônimo de existir, não vai para o plural. Eu poderia muito bem colocar aqui, ó, existiam dias que o treinador, né, ou existirão, ou se existissem dias que o treinador se indagasse, por exemplo. Então, aqui, ó, o verbo haver não vai para o plural, seria houvesse. Vamos então para a última. Como, tracinho, competidores. Lembra que eu falei para vocês que o existir sempre vai combinar com o sujeito? Ou seja, o sujeito aqui é competidor, são os competidores, não é isso? Então, ó, vai ficar a letra E como nossa opção. Faz dias que o treinador se indaga. Se não houvesse ganhos, como existiriam competidores? Então, a nossa opção aqui é a letra E. Vamos agora para a questão número 2. O escritor, aí tem o nome do escritor, ilustrou o conceito em seu livro Ana Karenina. O verbo presente na oração comporta-se nesta frase como verbo. Vamos primeiro procurar o verbo, correto? Ó, o escritor ilustrou o conceito em seu livro Ana Karenina. Aqui o verbo é ilustrou. Ilustrou é o nosso verbo. Então, ó, o verbo é transitivo direto, bitransitivo, transitivo indireto ou intransitivo. O verbo ilustrou exige qual tipo de complemento? Ó, quando eu falo ilustrou, qual a pergunta que fazemos? Ilustrou o quê? Não é isso? Então, se ilustrou o quê, o resultado disso, o complemento disso é o nosso objeto. Então, ilustrou o conceito. Ilustrou o conceito. Então, o conceito é o meu objeto direto. Logo, o verbo ilustrou é um verbo transitivo direto. Então, aqui, ó, a opção é a letra A, verbo transitivo direto. Questão número 3. O tipo de nuvem formado é o que determina a intensidade da chuva. E aqui eu trago para vocês mais uma questão
em que a banca pede aí qual a transitividade verbal. Então, ó, já 2 dicas. A banca cobra bastante a questão de concordância do verbo haver, existir e fazer, principalmente em tempo decorrido, haver no sentido de existir, não é isso? E o existir que vai sempre concordar com o sujeito. Então, se for plural, ele vai para o plural. E aqui também, a banca exige muita questão sobre transitividade verbal. Então, ó, vale muito a pena você estudar transitividade verbal, ok? A próxima questão, então, ó, o tipo de nuvem formado é o que determina. E aqui determina é o nosso verbo que a banca está pedindo que a gente, inclusive, classifique entre transitivo indireto, bitransitivo, transitivo preposicionado ou transitivo direto, ok? Então, tá, ó, o verbo determina, vamos fazer aquela perguntinha de novo? Determina, quem determina, determina algo, não é isso? Alguma coisa. Então, ó, esse complemento aí vai ser o nosso objeto direto de novo, ó. Determina a intensidade da chuva. A intensidade da chuva é o nosso objeto direto. Logo, o nosso verbo é transitivo direto mais uma vez. Essa é a dica para você saber transitividade verbal. Você procura o verbo, faz a perguntinha para o verbo. Se o verbo exigir um complemento sem preposição, de, como, para, por aí vai, ele é um verbo transitivo direto. Se o verbo exigir complemento com preposição, como por exemplo, gosto, quem gosta, gosta de alguma coisa. Olha a preposição aí. Aí, esse complemento vai ser um objeto indireto. Logo, o verbo vai ser transitivo indireto, ok? Quando o verbo não exige complemento, ele é intransitivo, tudo bem? Vamos então para a nossa questão número 4 e última deste vídeo de hoje, tá bom? Nesta próxima questão aqui, nós temos o seguinte: leia com atenção as afirmativas abaixo e assinale aquela em que se pode verificar um erro. Então, vamos analisar as questões aqui, vamos verificar qual que há um erro de concordância. É outra coisa que a banca exige muito também, analisarmos questões, orações, e verificarmos se há erro ou não de concordância nessas questões, ou ainda trazer a questão em que não há erro, tá bom? Então, é mais uma coisa que você deve estudar. Estude concordância verbal de modo geral, tá bom? Letra A. Os Miseráveis representa o ápice da literatura francesa. B. Rir e chorar fazem parte da infância de todos. C. Renunciou o diretor e o tesoureiro do Grêmio Estudantil. E D. Compram-se joias. Para vocês aqui, qual que seria a opção correta? Os Miseráveis representam o ápice. Rir e chorar fazem parte da infância de todos. D. Renunciou o diretor e o tesoureiro. E D. Compram-se joias. Então, vamos lá. Aqui na letra A, nós já temos de cara a opção que é incorreta. Vocês acreditam? Porque deveria ser representam. Porque se fosse o livro Os Miseráveis, seria representa. Mas aqui colocou o nome do livro. Os Miseráveis representa o ápice da literatura francesa. Então, essa é a opção que seria que você deveria marcar, porque está incorreta a concordância verbal, tá bom? Vamos ver agora os demais. Rir e chorar fazem parte da infância de todos. Está correto porque são 2 situações, ó, rir e chorar. Logo, o verbo tem que estar no plural. Fazem, não é isso? Próximo, renunciou o diretor e o tesoureiro. Aqui a gente poderia dizer, nossa, mas o diretor e o tesoureiro renunciou? Na concordância verbal, há essa regra em que podemos concordar o verbo com o termo mais próximo dele, sendo que a gente coloca o próximo termo a partir do E, né? E o tesoureiro do Grêmio Estudantil. Então, renunciou o diretor e o tesoureiro do Grêmio. Então, assim, é como se o tesoureiro também tivesse renunciado. E compram-se joias. Aqui o verbo comprar, o verbo transitivo direto. Compram-se, né? Quem compra, compra algo, alguma coisa. Então, exige o verbo desse modelo aqui com essa partícula C pode vir no plural. Então, aqui a opção incorreta é a letra A, tá bom? Então, este foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu esteja te ajudando de alguma forma. Mais uma vez, compartilha se você conhece alguém que vai fazer a prova. Comenta, como que eu posso te ajudar? Sério, eu quero te ajudar, de verdade. Obrigada por me assistir. Eu te espero em um próximo vídeo e beijo.